um livro de história, além das armas, guerrilheiros de esquerda no Ceará durante a ditadura militar de 1968 a 1972. Livros de história, a história da África, livros de história, a história de Fortaleza, livros de história, a história do Ceará. O dialogador de hoje é o homem dos livros, do cheiro dos livros, do cheiro dos documentos, farejar a história e reinterpretá-la. Eu me refiro a um historiador que me trouxe livros, mas que me trouxe também tesoura, que me trouxe baú e me trouxe, olha aqui, um calendário do tempo. Eu me refiro a Ayrton de Farias, o escritor, o professor de história, que nos dá a honra da sua presença. A honra é minha. Formado em Direito, em História e mestre em História, e que está aí lançando o livro à beça. Todos esses que me referi são livros dele. Ayrton de Farias, o nosso dialogador de hoje. Ayrton, vamos começar pelos livros. Isso aqui é sua tese, né? Isso, eu trabalho de mestrado, dissertação de mestrado, né? Que a gente trabalha sobre as esquerdas armadas cearenses, né, durante o regime militar, que é um tema assim, muito desconhecido pelo público, né? Via de regra se crê que só havia luta armada no Sudeste, né? E o trabalho vai dizer que não, que houve ação armada no Ceará, feita por cearenses, né? Essa é a primeira estratégia de um historiador, colocar luz onde não há? É você tentar investigar, aprofundar, descobrir que de repente está na penumbra, que não está explicitamente. Então é um trabalho de investigador maravilhoso, né? E que de repente você coloca questões que o grande público talvez não conheça. E outro aspecto curioso do trabalho da história com o mercado editorial, quer dizer, o rigor da história, o rigor acadêmico, muitas vezes se confrontando com, ou tendo dificuldade, não digo se confrontando, mas pelo menos tendo dificuldade em dialogar com o escrever bem, com a redação. Essa é uma polêmica grande, né, hoje dentro do mercado editorial, dentro da academia. Os historiadores, né, como eles são muito técnicos, buscam a técnica, né, eles tendem a, algumas vezes, não ter um texto tão acessível. Isso, então, permite que vários jornalistas, por exemplo, produzam textos muito mais acessíveis ao público, que façam sucesso. Né? Então, há essa polêmica grande. Há colegas que ficam irritados como um jornalista consegue vender milhares de cópias. Né? Eu, pessoalmente, não vejo isso como algo negativo, não. Eu acho que se o jornalista conhece história, é perfeitamente possível de produzir. Na verdade, isso acontece porque a academia não está produzindo textos acessíveis. Né? Nós estávamos falando sobre a Mary Del Priori, que é maravilhosa. Né? Sim, a Mary Del Priori. Ela reúne exatamente isso, a técnica historiográfica precisa com esse gosto, essa leitura, essa escrita maravilhosa. A gente tenta modestamente fazer isso nos nossos trabalhos. Né? Mas essa é uma questão interessante que provoca debate hoje, tanto na academia quanto no mercado editorial. Quer dizer, autores como a Mary Del Priori e outros conseguem essa equação, resolver essa equação. Geralmente por causa do viés. O viés é mais de a história mais ligada à história do cotidiano, talvez, da trajetória de vida. Não? Um aspecto mais humano, seria isso aí? É uma história, né, é uma corrente historiográfica, né, que se preocupa com o cotidiano. Né? Ela consegue fazer muito bem a relação do micro com o macro. Né? Durante muito tempo, né, os historiadores se preocuparam muito com o macro, influenciados talvez com uma história marxista, né, as estruturas. Né? E de repente, nos anos 80, 90, aqui no Brasil, né, no caso, começou a se preocupar com o cotidiano, né, a se preocupar com o dia a dia, com o amor, com o sexo, com o cabelo, com a beleza, com a arte, com o teatro. Né? E, embora isso também tenha trazido um problema, de repente se preocupou com o micro, esqueceu essas relações estruturais. Né? E de repente hoje nós temos aí um meio termo. Né? Vários autores não esqueceram o macro, não esqueceram as estruturas e também não esqueceram esse cotidiano. Né? Então isso é um trabalho historiográfico de qualidade, agrada à academia, agrada ao público. Então a solução seria ter um olhar para o micro, para os pequenos eventos, digamos, mais comezinhos, mais prosaicos, mas encontrar nesse prosaico um reflexo
de uma estrutura maior, Isso, de um esquema maior. Nós somos crias de uma época, né? Nós somos o que somos porque vivemos numa época, né? Nossas relações de Uma mundo, mentalidade. exatamente, uma concepção de mundo depende da época que nós vivemos. Então, a partir de uma pessoa, né? de um indivíduo, eu posso entender perfeitamente uma época, né? Isso é um tipo de história que está muito em voga hoje no Brasil, né? Cada vez mais autores produzindo biografias, ao mesmo tempo que não são biografias tradicionais. Há essa relação grande, né, do indivíduo dentro da conjuntura histórica de uma época. Né? Outra, por exemplo, na história do Ceará, por exemplo, você tem um livro chamado História do Ceará, um outro tipo de enfoque é fazer também com que as histórias regionais, as histórias dos estados, as histórias locais possam ter ligações também com as questões mais gerais. Essa é uma coisa que a gente busca fazer. Isso também não seria uma outra estratégia? Sim. Hoje, o que há, né, há várias histórias, né? Não há um único modo de produzir história, não há uma única verdade histórica. Há concepções de história as mais variadas. Isso é interessante. Isso lança vários olhares e se enriquece o debate historiográfico. Isso torna a história, a produção historiográfica rica, diversificada, né, polêmica. Isso é uma época maravilhosa no que toca à produção. Talvez pela diversidade de cursos que nós temos de doutorado, mestrado no Brasil todo e também no Ceará. Então, a gente busca nesse trabalho fazer essa relação sim, né? Entender o Ceará, mas não só o Ceará por si, mas o Ceará dentro de uma conjuntura nacional e, lógico, internacional. O capitalismo, né? As relações de produção, a Revolução Industrial, a questão do nazismo na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, tudo isso vai ter impacto no Ceará e no Brasil. Sim, sim. O Ceará como um ponto de eclosão de mil outras coisas, né? Você vai e volta... Centrífugo e centrípeto, não é? E há uma influência externa, mas sim, também há algo de específico. Influencia e é influenciado. E temos algo peculiar. Né? Cada época, cada contexto, cada fato, cada conjuntura tem o seu peculiar também. E isso que torna o trabalho, de repente, interessante, né? Como esse caso da luta armada. De repente, porque esse era o argumento usado pela repressão na época. Esses assaltos estão ocorrendo no Ceará, assaltos, sequestros no Ceará aconteceram, né? São militantes de esquerda, estão vindo para o Ceará expulsos do Sudeste. Simplesmente nós começamos a olhar os documentos e vamos provar que não. Na verdade, eram cearenses na maioria. Cearenses, né? Muitos deles influenciados por uma forte tradição cristã judaica. Mesmo que eles se dissessem materialistas ou ateus, militantes do Partido Comunista, eles herdavam tradições de sacrificar pelo próximo, de pensar uma nova sociedade, ajudar o próximo, os mais pobres. Né? Eles acabam reproduzindo o ideário cristão, de sacrifício pelo outro. Né? Então, esse é um trabalho que tenta também fazer essa ligação do local com essa conjuntura maior. E existe história existe um contar história, Ayrton de Farias, sem deixar transparecer o historiador o que pensa? Sem ideologia? Não há texto nenhum. Não há texto neutro. Neutro é imparcial. Isso não existe. Você pode ter neutro é sabão, né? Os seres humanos não são neutros. Nós temos uma concepção ideológica, você tem a sua idade, né? Por exemplo, o modo como eu escrevia há 15 anos, eu comecei a escrever cedo, né? É diferente do como eu escrevo hoje. O meu texto, eu estava falando isso aqui antes de começar o programa, antes de eu lançar esses textos mais acadêmicos, Canoa Doido, Senador Alencar, eram textos mais leves, né? Um texto muito mais... fluía livremente, era mais irônico, mais engraçado algumas vezes. Depois a gente começou a se poldar, ficando mais velho, mais sisudo, né? E aí mais acadêmico, no mau sentido. Mais rigoroso. Né? Então, de repente, você ganha qualidade no texto, mas perde a leveza da escrita, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Mas, por outro lado, tem também na academia, uma das vertentes é fazer um texto em que essa ideologia não fique tão explícita. Você acaba de ler o livro, você não sabe exatamente você tem que ser o que o autor pensa. Objetivo, né? Porque você tem que ter ética, né? Você tem que ter princípios. Eu não vou falsear uma história, eu não vou falsificar documentos. Né? Esse trabalho sobre a esquerda armada, os grupos de esquerda armada sequestraram pessoas, praticaram assaltos, mataram, eu não vou negar isso, não há como negar. Agora eu tenho que entender o porquê dessa ação. Mas você não vai adjetivar. Eu não vou qualificar. Julgar. É porque uma questão séria da história é o anacronismo, que é uma coisa, eu acho que é o erro cruel do historiador.
O que é anacronismo? É você analisar, enxergar uma época com um olhar de outra. Isso é muito recorrente em certos meios de comunicação do Brasil, como falam de certas figuras históricas. Eu tenho que entender o Che Guevara nos anos 60. Eu não posso ver o Che com os olhos de hoje. Se vê-lo com os olhos de hoje é sacanagem. Porque é um outro contexto histórico. Eu tenho que entender a Dilma guerrilheira lá nos anos 60 e 70. O Mandela pegou em armas nos anos 60. Então eu não posso ser injusto com Os essas parâmetros pessoas. de hoje ficar julgando. Seria um desprezo, seria um equívoco analítico, né? Porque não vai dizer que eu não possa, de repente, questionar a conduta, foi um equívoco, foi certo, foi errado. Agora, não é meu papel fazer julgamento moral. Mas eu me lembro que quando você era mais jovem do que você é hoje, e eu que sou seu leitor, por exemplo, eu me lembro do livro, a biografia do José Martiniano de Alencar, que é o pai que seria, né, depois o pai do José de Alencar. Eu me lembro que você fazia um certo julgamento dele. De forma muito sutil, mas fazia. Porque ele mudou de lugar, né? Ele era um revolucionário contra o Império, depois ele vira a figura do Império. Isso é interessante. Né? É uma época. Se eu pudesse escrever o trabalho, eu poderia ter feito, hoje faria uma outra abordagem, né? Porque ele foi preso, né? O Martiniano de Alencar, ele participou da Confederação do Equador. Sim, como que era um revolucionário, movimento que queria separar o Nordeste do Brasil. Né? E ele acabou sendo preso, né, por Dom Pedro I, e escreve uma carta, uma súplica ao imperador, pedindo perdão ao imperador. Até aí tudo bem, né? Para salvar a vida. Só que ele começou a colocar a culpa em outras pessoas, né? Os amigos, os parentes, né? Aí é uma questão que seria, né, isso seria ético, né? Mas vamos pensar pelo outro lado. Você está numa prisão, você vai ser morto, né? Você vai ser arcabuzado, fuzilado num passeio público, né? Sangrando como um animal, como um porco. É um desespero. Nós temos que entender o ser humano, né? Nós somos seres humanos que falhamos, temos defeitos, temos equívocos, né? Somos passíveis de cometer erros, né? Então, eu acho que, com um olhar que eu tenho hoje um pouco mais, né, calibrado, mais experiente, eu teria uma outra abordagem sobre ele. Não julgaria como uma figura, né, sem caráter, sem ética, né? Poderia ser moralmente condenável o que ele fez, mas compreensível dentro daquela situação difícil, né, que ele estava vivendo, na cadeia, perspectiva de futuro. O que vai ocorrer comigo? Né? Eu sou um revolucionário derrotado, fui derrotado, estou preso, né? Meus colegas estão sendo mortos. Depois ele vai ser uma figura importantíssima dentro do Império, né? Né? Ele vai ser senador da República, vai inclusive trabalhar pela maioridade do Pedro Alcântara, né? Seria do Pedro II. Enfim, mudou de lugar. Não é? E eu vou mudar de lugar também o rumo da prosa, porque senão a gente só fala de livro. Vocês viram que quando eu apresentei aqui o historiador, o nosso dialogador de hoje, o Ayrton de Farias, eu não me contive e cheirei livro. Todo mundo que gosta de livro cheira livro, hein? É algo que jamais a informática vai substituir, né? O tablet nunca vai chegar a isso daí, né? Só se criar um cheiro artificial, né? Mas não é a mesma coisa folhear o livro. A gente é tudo mais de maníaco. É uma questão cultural, né? Ter o livro nas mãos é uma coisa da nossa cultura, né? A formação material nossa. E não nos basta apenas folheá-lo, é preciso cheirá-lo. Olhar, pegar, cheirar, né? É um prazer. Quem gosta de ler, quem escreve, né? Você pega o livro a primeira vez quando sai da gráfica, essa é a primeira ação também, cheirar o livro. Né? Cheira o livro é como lamber a cria, né? Você lambe a cria, cheira a cria, né? É mais ou menos a mesma proporção. Impressionante, uma boa pergunta. Por que a gente que gosta de livro não se contenta apenas em tocá-lo e lê-lo, mas também é preciso cheirá-lo? Cheirá-lo, nós somos uns tarados. Ayrton de Farias, você me trouxe um calendário. E aí eu queria colocar essas duas coisas aqui de contraponto. O passado, a história, o presente que escreve o passado, não é? que repensa o passado. E agora a gente repensar o futuro, porque você me trouxe o tempo. O calendário é um lugar onde se marca o tempo, o demarcador de tempo. E no calendário que você me trouxe tem esta palavra de um tempo que virá, o futuro. O futuro também é pensável, é historiável. O tempo, né, é historiável, né? O calendário é uma construção. Né? Quantos calendários nós não temos, né, no mundo? Né? O calendário maia, o calendário chinês, o calendário islâmico, né, o judaico. Né? Então, o tempo é uma construção. Né?
a nossa sociedade, ela percebe o tempo de uma forma muito diferente dos nossos pais, nossos avós. Lá no século XVI, XVII, uma carta para chegar no Brasil, na América, durava da Europa para cá 2, 3 semanas, um mês, né? A gente, nossa época, somos da mesma quase idade, né? Escreveu uma cartinha para a namorada, né, e tal, 2, 3 dias, né? Hoje você manda um e-mail em segundos, manda um arquivo em segundos, e a sua pessoa, o seu parente, seu namorado, esposo, está lá recebendo esse e-mail no mesmo momento. Então o tempo é também uma construção, né? E a nossa atuação enquanto historiador, enquanto professor, né, é essa ideia de um tempo melhor, um futuro melhor. Um futuro que traga às pessoas a condição de vida digna. Esse é um desejo. Eu creio que quem trabalha com essa parte de arte, né, de cultura, de escrita, ele tem que ter essa sensibilidade. É, né? é um bom viés, por exemplo, a gente comparar o que determinado tempo pensou sobre o outro tempo. Isso. E comparar com o projeto com o que realmente aconteceu. O filme 2001, né? Fazer uma comparação. 2001, lá nos anos 60, né? Como eles imaginavam o futuro. Né? Eu pegava os jornais nessa pesquisa dos anos 70, né? E lá, até 2000 será o Brasil uma potência mundial. Até 2000 a fome vai estar extinta no mundo. Isso é nos anos 70, né? A gente pega os jornais de hoje e esse desejo também está presente, né? Como daqui a 20 anos você vai ter o BRICS, né? O Brasil, a Rússia vão tornar-se potências, né? A verdade, quem tentou falar do futuro, né, muitas vezes não deu muito bem, né? Porque os seres humanos, eles têm a capacidade da liberdade, da criatividade, né? Não há como eu prever o que vai acontecer. Agora eu posso e devo batalhar para que haja um futuro melhor. E isso, logicamente, parte do presente, parte da compreensão desse presente e, lógico, também do passado. Agora, toda a história, Ayrton, em um certo sentido, é uma invenção? Porque o historiador está dizendo, mesmo que ele esteja diante de documento, mas ele vai interpretar o documento. O que ele vai perguntar, as perguntas que ele faz dependem dele, da sua postura ideológica, do tempo que ele vive, as influências, do que ele quer do futuro. Mas o que eu quero do futuro molda como eu vejo o passado. Por exemplo, nos anos 90, né, o JK foi elogiadíssimo pelos historiadores, né? Porque era um momento que o liberalismo estava, né, no caso do neoliberalismo, em voga no Brasil, especialmente, né, em termos de sudeste brasileiro. Então, o JK, como foi o governo que abriu a economia do Brasil, passou a ser idolatrado. E o Getúlio, como tinha um caráter mais estatizante, passou a ser desprezado. Né? Então, o presente influencia, né, o modo como eu vejo o passado. A história é na ciência para entender o passado, compreender o presente e o futuro. Mas é o contrário, né? É o presente e o futuro que também, não é só isso, influenciam o modo como eu vejo o passado. E aí tem os documentos, que eu tenho que ter esses documentos, as várias fontes. Né? O passado é sempre um filtro do presente. Isso. Você lê um livro e lê também um autor, lê a época do autor. O autor, quem escreve, também está falando sobre si também. Mesmo que ele não queira, ele acaba deixando ali alguma coisa. Né? Isso é pela questão de não ser neutro. Né? E também se lê uma época. Né? Aquelas perguntas são frutos de uma época que alguém está se questionando. Né? Como é que era esse drama que eu tenho hoje lá no século XIX? Né? Como é que era a questão de enxergar o mundo, a ideologia, a arte, a literatura? São olhares variados, né? Que dependem também do presente. Agora veja vocês essa imagem aqui. Olha essa imagem do calendário que o nosso dialogador de hoje me trouxe. A palavra futuro é um calendário do Banco do Nordeste. E no futuro, o que eu tenho aqui? Jumento, carga, sujeito ainda montado no jumento, uma casinha lá no interior e as suas vaquinhas, etc. Pense sobre isso. Tem várias leituras, né, que você pode fazer aí. Né? Primeiramente, as permanências. Né? Por mais que a história tenha dinâmica, e a história tem muitas mudanças, né? Há também permanências. Né? Nós temos um povo que trabalha, que busca uma vida melhor, que não escapa do dia a dia dos desafios de tentar, né, de repente, ter um local digno de vida. Né? Então, o trabalho humano como uma coisa que está presente ontem e hoje e também no futuro. Né? Pois é, mas vejam, figuras que vêm do século, sei lá, do século XVIII, século XVII, século XVI, e continuam do mesmo jeito. Viajantes, né? Os viajantes, os tropeiros, os caixeiros, os tropeiros, não é? Com o mesmo transporte, que é o transporte animal, não é?
E, no entanto, a palavra futuro atravessando... É lindo, é uma imagem muito... É uma imagem interessante, né? Por isso que muito bem sacada. Não é? Muito bem sacada. Como é que esses tropeiros que vêm desde que do descobrimento, no lugar onde não tem estrada, onde a casa continua a mesma casa, quase de taipa do passado, e aqui está atravessando a palavra, tudo isso, a palavra futuro. Já o que não acontece, por exemplo, aqui com a palavra cultura, porque na palavra cultura você tem manifestações de cultura, não é? Aí há uma certa, digamos, harmonia de sentido, de conveniências, não é? Já em crescimento, o boi, a vaquejada, interessante. Podíamos fazer um programa só sobre essas imagens do calendário que me foi trazido o objeto trazido pelo nosso Ayrton de Farias. E mais uma coisa que eu tenho que... Olha aqui, ele falou de calendário, do calendário dos maias, e eu me lembrei, calendário 2012. Se não me engano, foram os maias que disseram que em 2012 o mundo vai acabar. Na verdade, eles... Ayrton, vai acabar? Não, agora? Vai acabar, não, ainda não. Né? Na verdade, os maias, eles criam uma história cíclica, né? É um períodos, né? Então, isso, aliás, vai ser uma tragédia para eles, né? Que vai facilitar o processo de conquista, né? Porque eles criam que os ciclos se reproduziam, né? O que tinha ocorrido ontem voltava a acontecer depois. Aconteceria de novo. Então, se aqueles brancos estavam chegando agora, é porque eles tinham chegado já no passado. Então, não era um perigo, né? E foram, né? Porque a concepção ocidental de tempo, né, ela é linear. E a deles é cíclica, né? Mas que coisa linda, não? E aí foi um dos fatores que levou no início, né, alguns governantes a não se preocupar tanto com esses estranhos, né, visitantes barbados, fedorentos, brancos, que estavam chegando dos mares, né? E depois que eles perceberam que não era bem assim. E aí, de fato, realmente foi o fim. Foi o fim, no caso, das civilizações destruídas de forma implacável. E né? como é que se conta, então, a proximidade da repetição? No futuro? Apareceriam figuras, né? Serpentes, né? Entes, né? Então se imaginava que os espanhóis eram enviados esses entes maravilhosos, esses entes sobrenaturais, né? Que antecipando o final do ciclo. Né? Então não seria algo tão perigoso, apenas um novo recomeçar. Eu digo, mas como é que eles chegaram ao 2012? É isso que eu fico me perguntando. Eles, né? Eles conheciam muito de astrologia, né? Conheciam muitos astros, né? Eram civilizações que tinham muito conhecimento, uma preocupação pela questão da safra, da colheita, né? Então eles tinham que saber olhar o tempo com exatidão, a época de colher, a época de plantar. Então havia um aspecto prático, né? Essa ligação religiosa, digamos, uma ciência, né? Nesse sentido de estar preocupado com o mundo material, do produzir, que é fundamental para os seres humanos em qualquer civilização, em qualquer época. Né? Mas o que eu achei lindo é como é que essa compreensão de mundo, essa mentalidade, muda a nossa relação com o futuro e com o presente. Quer dizer, se algo aconteceu agora, é porque já aconteceu. Portanto, se está acontecendo agora de novo, vai acontecer lá na frente. Quer dizer, é lindo isso, não? Mas nós também temos, de certo modo, isso também. O ano, né? Terminar o ano, né? Natal, final de ano, lá o Réveillon, é um novo recomeço. Né? É um novo recomeço. Não deixa de ser um recomeço. Né? A própria ideia do cristianismo. Né? Primeiramente você comemora, mas você relembra, né? A paixão de Cristo. Né? Cristo morrendo. Para depois lembrar no final do ano Cristo nascendo. Né? Então, na verdade, não acaba. Ele recomeça porque ele nasceu de novo. Né? Então, há essas questões, mesmo nós temos um calendário, né, de caráter linear, né, caráter que está sempre, né, indo, né, nós também herdamos essa tradição. Né, e aí uma influência europeia, né, de culturas, né, pré-cristãs, né, pagãs da Europa, que há esse elemento também cíclicos. Né. Eu estou aqui me lembrando de um olhar relativizador que a antropologia, né,
Martílio Malinowski nos ensinou, de que a gente pode olhar as coisas de uma cultura e aquilo servir para a nossa cultura, né? E como seria lindo se a gente também aprendesse isso, ou praticasse essa ideia de que algo está acontecendo que já aconteceu no passado, né? E de que poderá acontecer de novo e que nós vamos poder superar, etc. É bonito isso, é nesse sentido que eu achei bonito. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, também aquela ideia, né? Eu só entendo a mim quando eu concebo, vejo o outro, né? Algumas vezes nós temos no nosso dia a dia rituais, né? Nós temos rituais. Atravessar a rua é um ritual, né? Você olha para um lado, olha para o outro, né? O carro dá para passar, não dá. Tanto que pessoas que vivem no interior, na Fortaleza, têm dificuldade de atravessar a rua. Porque não, é um ritual que ele não está acostumado. Um ritual urbano. Ritual urbano que ele não está acostumado. Então, a gente só, muitas vezes você entende quem é você, o que é a sua cultura, quando você entra em contato com a outra cultura e você nota as diferenças. Aí você entende o que significa para você e para nós, né? Eu fiz um livro didático, ele não lhe trouxe esse livro, História do Ceará para Crianças. História do Ceará para crianças. Será a nossa história, né? Um livro, alguns colegas estão adotando, inclusive, está vindo aqui com o comercial, né? O Mechan. E esse livro teve uma polêmica sobre a buchada. A buchada, né? O livro, né? Ele é um livro assim, também muito questão artística. Cada capítulo do livro eu trabalho na questão cordel, os cantadores, lendas populares, né? Lendas urbanas, hip hop, e qual foi a polêmica? A polêmica é que eu estava trabalhando sobre as charqueadas no Ceará, né? A economia cearense, em especial as charqueadas do século XVIII, muito importante o charque para a economia, né? da então capitania cearense. E o meu editor, né, ele achou muito violento eu falar de buchada. Porque eu fiz um texto sobre a tapioca, a buchada, né, e para falar do charque. A culinária cearense, na verdade. A tapioca passou, tranquilo. Né? Quando começou a falar do charque, aí teve uma enorme resistência. Porque ele achou que as vísceras eram uma coisa violenta, um livro para criança, vai falar de vísceras, né? Olha, para convencer esse meu editor que, para nós, né, a buchada tem uma outra concepção, é um alimento que as pessoas gostam, né, faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, uma cultura analisando a outra, uma cultura julgando a outra. Exatamente. Vamos falar desse tema no próximo segmento do nosso encontro, do nosso diálogo com ele, o historiador Ayrton de Farias, historiador do Ceará, o nosso dialogador de hoje. No próximo segmento, eu vou colocar em pauta tesoura, eu vou colocar em pauta apagador, gravata,